A felicidade nos relacionamentos e no amor é possível? Você está cansado ou cansada de tentar e não conseguir, ou conseguir resultados parciais, porém não satisfatórios, resultados que não duram? Pois bem, esse vídeo aqui vai falar sobre como a constelação dos orixás pode ajudar você a destravar as suas metas de felicidade no amor. Fique comigo que eu vou trazer algumas chaves que vão ajudar você a entender o seu problema, a sua dificuldade e como você pode caminhar para um processo mais facilitado, mais acelerado de resolução. Assista até o final. Como psicanalista, como terapeuta holístico e até como oraculista, a maior parte do meu público, principalmente nos dias atuais, traz problemas ligados a questões amorosas, questões românticas. Eu vou seguir aqui a seguinte linha de pensamento. Eu vou apresentar para vocês quais são os problemas que a maioria do meu público que eu atendo apresenta, qual é a dificuldade no campo amoroso, né? Quais são os fatores que normalmente estão ligados a pessoas que têm dificuldades no campo amoroso. Vou fazer uma interpretação disso dentro da psicologia dos orixás, que é ligada à constelação dos orixás, vocês vão entender bem essa parte. E no final eu vou sugerir alguns caminhos de solução. Primeiro, começando pelos problemas mais comuns no campo amoroso. Então, normalmente eu atendo pessoas que já estão sozinhas há muito tempo, há meses ou mesmo há anos e às vezes muitos anos, 5, 10 anos, sem conseguir se relacionar, sem conseguir namorar, sem conseguir firmar um relacionamento. Mas tem também outros tipos de problemas que aparecem, como por exemplo, pessoas que estão num relacionamento tóxico, de uma certa maneira já falido, não tem mais como salvar aquele relacionamento, mas a pessoa está presa dentro de um emaranhado, dentro de uma certa dependência emocional com a outra pessoa. E tem aqueles relacionamentos que você percebe também que daria para salvar, dá para ter um desfecho melhor, mas aquela relação está com um excesso de conflitos. Ainda dá para salvar, mas existe um excesso de conflitos, de desentendimentos. Então, esse tipo de relacionamento precisa de uma harmonização. Mas tem também aqueles outros tipos de relacionamento que, de uma certa maneira, já faliu, não tem mais como salvar, né? A pessoa, inclusive, quer se separar da outra, mas está emaranhada numa dependência emocional. Vamos ver como que a constelação dos orixás pode ajudar a resolver isso. É importante entender que a constelação dos orixás ela é fundamentada na psicologia africana e na filosofia dos orixás. É uma técnica terapêutica, não é uma técnica religiosa, embora tenha um caráter metafísico e espiritual, mas não ligado à religião institucional, seja da Umbanda ou do Candomblé, mas bebe das fontes da filosofia dos orixás e da psicologia africana, que é a mesma fonte das religiões de Umbanda e Candomblé, mas na Umbanda e Candomblé esse conhecimento é usado para a teologia, para a prática religiosa institucional, para a teologia, que ajuda muitas pessoas. Mas aqui o foco da constelação dos orixás é um foco terapêutico, muito mais conectado, por exemplo, com a psicoterapia holística e com outras práticas terapêuticas complementares, técnicas integrativas de consciência ou práticas ou terapias mais alternativas. Eu ainda vou comentar um pouco sobre isso. Agora, nesse momento, o que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre a interpretação da psicologia dos orixás sobre os padrões de problemas que eu comentei quase agora.
Nos clientes que eu atendo, e eu já atendi centenas de clientes ligados a essas problemáticas, ligadas a problemas amorosos, né? Eu já atendo há muitos anos. Eu estou dentro da área de desenvolvimento humano há 32 anos. Na área de terapias há 25 anos. Já atendi, na verdade, milhares de pessoas, muitas com problemas amorosos. E os pontos chaves que eu mais percebo nos clientes que eu atendo, na maioria das pessoas que me procuram, são os seguintes. Eu vou destacar 3 pontos. A maioria das pessoas que têm problemas no campo amoroso, no campo romântico, no campo de relacionamentos afetivos, normalmente vão apresentar alguma dessas 3 características, ou as 3, ou 2, ou uma ou outra característica, tá? Mas quase sempre apresenta uma ou mais dessas 3 características. Primeiro, alguma dificuldade de autoamor, alguma dificuldade de autoestima, né? Então, é um desequilíbrio, uma dificuldade de autoamor que se manifesta, por exemplo, num entendimento de não merecimento, de não permissão para se relacionar com o outro, ou uma menos-valia, né? Então, é algum tipo de deficiência na autoestima. A gente sabe que normalmente para uma pessoa ser feliz num relacionamento com outra pessoa, primeiro a pessoa precisa investir amor em si mesmo. Tá? Você precisa se amar para poder amar o outro, para poder investir amor em outra pessoa. E já entrando na psicologia dos orixás, normalmente isso está ligado a um desequilíbrio da energia da orixá Oxum na mente, na alma. Aqui os orixás são entendidos como energias e estruturas ou organizações arquetípicas das camadas da nossa alma. Tá? Então, a nossa alma, que possui várias camadas de organização, de estrutura e de conteúdo, ela pode ser compreendida a partir do vocabulário da psicologia dos orixás. É isso que a gente faz aqui. Então, um distúrbio de Oxum na energia da sua psique, da sua alma, está relacionado a um problema, a uma estruturação, uma deficiência na sua intimidade e no seu alto amor. Normalmente está ligado a algum tipo de desequilíbrio ligado a autocuidado, alto amor. A pessoa não consegue dedicar, não consegue se amar, dedicar autocuidado, e com isso também não se sente merecedora, não se sente com permissão, com autorização para se relacionar com outra pessoa. E aí, nesse sentido, a pessoa acha que não é capaz de agradar o outro, que ela não é suficiente para, de alguma maneira, trazer prazer, contentamento para outra pessoa. Então, aqui nós temos um primeiro problema que é muito comum na maioria das pessoas que apresentam problemas de relacionamento quando elas me procuram para um tratamento. Outro ponto muito comum que aparece na maioria das pessoas que têm problemas de relacionamento é a necessidade de controle. Eu até diria que na maioria dos casos que eu atendo, a necessidade excessiva de controle, o apego e também a ilusão de controle normalmente se opõe, confronta, antagoniza de maneira muito frontal a energia do amor. Então vejam, eu estou falando aqui de pessoas que têm dificuldades de alcançar a felicidade em relacionamentos e no amor. E o que eu estou dizendo é que o apego à necessidade de controle, ela se opõe de maneira muito intensa e direta, frontalmente, a esse objetivo. Porque quando a pessoa ela é muito controladora, tá? Então ela começa a manifestar sentimentos de posse, sentimentos de ciúmes, ela começa a querer dar ordens para outra pessoa,
projeta expectativas e acha que a outra pessoa tem que adivinhar o pensamento dela, como se fosse um telepata que vai adivinhar todas as vontades, vai fazer tudo o que a pessoa quer sem nem sequer precisar falar, né? Então, existe uma projeção excessiva de expectativas, desejando que a outra pessoa faça e até adivinhe o que a outra quer, tá? Isso no perfil controlador. E aí tem também sentimentos de posse, sentimentos de ciúmes, né? E até uma necessidade de dar ordens mesmo, de comandar. Então isso é uma grande fonte de conflitos. Isso é muito comum em casais que estão tendo muitos conflitos. Às vezes um parceiro é controlador, ou o outro, ou os dois, o que ainda é pior. Normalmente, inclusive, é os dois. Um tentando controlar o outro, ao invés de investir amor um do outro, eles acabam investindo esforço para controle, para controlar o outro. Já na pessoa que está solteira há muito tempo, não consegue encontrar um par romântico, o controle vai aparecer nas expectativas de perfeição que são projetadas na outra pessoa. Então, normalmente, essa pessoa que está muito sozinha há muito tempo, ela idealiza um par perfeito. E isso é um desejo de controle também, um desejo de controle sobre como a outra pessoa deve ser. Então aí a pessoa idealiza a idade, a aparência física, as respostas que a outra pessoa deveria dar, como que a outra pessoa deve pensar, o que ela deve fazer, né? Então essa expectativa de um par romântico idealizado e muito perfeito, isso na verdade é um desdobramento da necessidade de controle que a pessoa pode ter. Agora eu vou falar como que isso aparece na psicologia dos orixás. Então, para dar um exemplo, um princípio de desequilíbrio de Xangô pode estar ligado a um excesso de exigências e cobranças. Seria uma tentativa de controle que se manifesta através de exigências e de controles. Só para vocês saberem, eu fiz aqui uma colinha, tá? Eu tenho um roteiro, então de vez em quando vocês vão me ver lendo. Eu sou do tipo que eu organizo o roteiro antes de falar. Então, por exemplo, um desequilíbrio de Xangô no arquétipo do orixá Xangô pode estar relacionado a esse movimento de cobranças, de exigências, né? Xangô é o orixá da justiça. E a justiça está muito relacionada com o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, quando tem uma pessoa que está dando demais sem receber, ou quando tem alguém que só quer receber sem dar nada em troca, você tem um desequilíbrio na lei do dar e receber, que é um desequilíbrio de Xangô, o orixá da justiça. E assim, também como orixá da justiça, como arquétipo da justiça, essa justiça às vezes vem de uma forma muito rígida, de uma forma muito engessada. É quando o desequilíbrio de Xangô pode se manifestar como cobranças e exigências. Mas isso também pode vir por um desequilíbrio de Ogum, né? Então, Ogum, que representa a motivação, que representa muitas vezes a força. Então, às vezes, um desequilíbrio de Ogum também pode estar relacionado com uma necessidade de controle. Um desequilíbrio de Ogum, se ele tiver inclusive entrelaçado, se esse desequilíbrio de Ogum estiver cruzado com um desequilíbrio de Oxum, que aí é outra coisa interessante, né? Nem sempre é um orixá que está desequilibrado. E, aliás, raramente é um orixá que está desequilibrado. Normalmente são vários e tem entrelaçamentos entre cruzamentos de desequilíbrios dos orixás na alma. Aonde que é o desequilíbrio aqui que eu estou analisando? É na alma, considerando que os orixás são princípios energéticos e arquetípicos que se manifestam nas camadas da mente e da alma. Então, um desequilíbrio conjunto de Ogum com Oxum pode, por exemplo, provocar a necessidade de controle manifesta no sentimento de posse
e de ciúmes. Um desequilíbrio de Oxum pode se manifestar como falta de auto-amor, falta de auto-merecimento, uma autoestima rebaixada, mas também pode se manifestar, pelo contrário, como um narcisismo exagerado, né? Uma espécie de auto-amor exagerado na forma de narcisismo. E aí, se isso estiver entrelaçado ou cruzado com um desequilíbrio de Ogum muito forte, muito vigoroso, isso pode alimentar sentimentos de posse e de ciúmes. Já a dependência emocional, que na linguagem da constelação pode ser considerado um emaranhado relacional, e numa linguagem mais espiritual pode ser considerado um atrelamento espiritual. Então vejam, eu estou aqui desdobrando os conceitos. Então eu estou falando de dependência emocional, que é um conceito numa linguagem que todo mundo entende o que é dependência emocional. Na linguagem de constelações sistêmicas, nós falamos de emaranhados relacionais. Na linguagem da constelação dos orixás, num nível mais energético, holístico, espiritual, eu posso falar de atrelamentos espirituais. Então a dependência emocional, ela tem inclusive impactações e reverberações no espiritual, no sutil. Tá? Então, esses atrelamentos, esses emaranhados, podem estar relacionados com um desequilíbrio do orixá Iemanjá na psique. Mas vejam, as coisas não são tão lineares, tá? Elas não são tão retas, tão lineares. Desequilíbrios em outros orixás também podem e provavelmente estão envolvidos com isso. Então, aqui nesse vídeo, que tem um tempo limitado, eu estou dando alguns exemplos, mas quando a gente vai atender a pessoa no individual, uma complexidade maior pode aparecer. Então, um determinado sintoma, um determinado padrão disfuncional que está gerando a dificuldade no campo amoroso ou relacional, ele pode ter uma estrutura ancorada em outros orixás, no desequilíbrio de outros orixás e também em outros fatores, tá? Porque normalmente a problemática ela é multifatorial. Existem vários fatores envolvidos. Aqui eu estou dando alguns exemplos gerais que não é para você pegar ao pé da letra, mas é para você entender mais ou menos como que a gente raciocina dentro da psicologia dos orixás e dentro da constelação dos orixás, aplicando num problema específico que é a questão de relacionamentos. Então, por exemplo, eu posso pensar que dependência emocional, emaranhados, podem estar relacionados a um desequilíbrio de Iemanjá. Porque Iemanjá, entre os vários significados que ela pode ter, um deles é o arquétipo da grande mãe. Só que no negativo vai ser o arquétipo da grande mãe devoradora. Aqui eu estou usando uma linguagem até da psicanálise, conciliando com a psicologia dos orixás. Então, Iemanjá pode representar, ela pode estar se manifestando como o arquétipo negativo da mãe devoradora. Aquela mãe que é tão cuidadora, mas que sufoca. E aí gera, se isso estiver constelando no relacionamento afetivo, no relacionamento romântico, isso gera uma dinâmica de dependência emocional, de emaranhado e atrelamento espiritual. Mas outros orixás podem estar envolvidos, como por exemplo, o orixá Oxalá, por exemplo, um desequilíbrio, né, do orixá Oxalá. Nesse ponto aqui do vídeo já deve estar claro que todos os orixás podem se manifestar de forma positiva, gerando condutas e comportamentos positivos, saudáveis, mas todos eles podem se manifestar de forma sombria, né? Aqui eu estou dentro das possibilidades de manifestação da necessidade de controle, né? Então o controle pode se manifestar por exigências e cobranças, e aí a gente tem aí um atravessamento do orixá Xangô.
pode se manifestar por posse e ciúmes, então um atravessamento dos orixás Ogum e Oxum em desequilíbrio, em sombra. Se for dependência emocional, nós temos aqui o orixá Iemanjá e também Nanã. Nanã pode estar relacionado com isso, porque aí no caso de Nanã, a dependência emocional ela acaba sendo um desdobramento de emaranhados ancestrais. Então, questões ancestrais é como se... Vamos imaginar assim, por que um parceiro tem tanta dependência emocional do outro? Porque ele projeta nesse outro expectativas semelhantes, né, desejos, expectativas, intenções semelhantes ao que projetava em ancestrais antigos, né? Podem ser ancestrais próximos, como o pai, a mãe, um tio, um avô, ou pode simplesmente ser uma lealdade inconsciente, invisível, atrelado a ancestrais mais antigos ainda, de gerações mais anteriores. Tá? Então, aqui nós teríamos um fator de dependência emocional ligado a uma manifestação negativa, sombria, do orixá Nanã, na maneira como ele está estruturado ou ativado na mente, na psique, na alma da pessoa. Vejam que o tempo inteiro eu estou aqui enfatizando que os orixás aqui, nessa leitura de constelação dos orixás, nessa leitura de psicologia africana, inclusive aqui eu estou já fazendo junções com a psicanálise junguiana, com outras abordagens da psicologia até, e da psicanálise, mas o ponto-chave aqui é que os orixás eles se manifestam como energia, estrutura, conteúdo e organização na alma. E aí, nesse sentido, como uma energia, ele pode estar se manifestando de uma forma positiva ou sombria. Então, o ponto-chave na terapia é você conseguir ir percebendo como que esses conteúdos desses princípios dos orixás podem estar se manifestando de forma sombria para então, dentro do processo terapêutico, você começar a aplicar toda uma estratégia para levar essa energia para o positivo. E aí sim, até mesmo para uma resolução, em alguns casos para uma autocura, para uma melhora dos problemas apresentados pelo cliente. Um desequilíbrio de Oxalá também pode trazer aqui toda uma questão voltada para controle, porque Oxalá, a energia de Oxalá desequilibrada na psique, na mente, na alma, traz um sentimento de superioridade. E aí esse sentimento de superioridade pode fazer a pessoa se sentir no direito de controlar o outro. Ela se sente tão iluminada, tão perfeita, com uma visão tão mais ampla da realidade que ela acha que a outra pessoa, e aí no caso a gente está aqui falando de pares românticos, então a outra pessoa, o par romântico, deve se submeter a ela, né? Então ela se acha mais evoluída, mais elevada espiritualmente, e o par romântico estaria num lugar, numa posição de obediência, né? Então isso pode acontecer, é um problema isso dentro de relacionamentos. A gente pode ter, inclusive, ainda dentro desse distúrbio, né, sombrio de um Oxalá negativo na pessoa, a pessoa pode manifestar uma espécie de síndrome de Salvador. Então a pessoa pode se sentir tão elevada espiritualmente, com poderes espirituais tão avançados, que ela acha que ela tem que salvar o par romântico, né? E aí ela, na verdade, subestima as capacidades do par romântico, como ela se sente muito elevada. Vejam, não quer dizer que isso não quer dizer que ela não goste do par romântico. Ela gosta, mas o investimento maior não é na energia do amor, é numa energia de salvação, porque ela se acha superior e que ela tem que salvar a outra pessoa e por isso, inclusive, controlar. Ela que tem que dizer o que a outra pessoa tem que fazer, como que ela tem que resolver os problemas dela, tá?
Isso pode aparecer também, né, num distúrbio do orixá Obaluaê, na sombra psíquica da pessoa. Então imaginem um Obaluaê, tá? Uma energia de Obaluaê em desequilíbrio, né? Lembrando que o arquétipo de Obaluaê, do orixá Obaluaê, é um arquétipo de cura. Ele movimenta energias de cura, né? Só que aí, se tiver em desequilíbrio da pessoa, isso alimenta uma síndrome, um complexo de salvador, onde a pessoa quer salvar o outro. Pode até ser um distúrbio de Obaluaê cruzado com Oxalá, tá? Dentro da psique da pessoa. Aqui eu estou levantando hipóteses, tá? Estou trabalhando várias linhas de raciocínio para vocês entenderem como que é a dinâmica dos acontecimentos. A pessoa tá com um Oxalá e um Obaluaê sombrios, em desequilíbrio dentro dela. E aí ela se sente nessa condição de querer salvar o outro. Então, ela manifesta uma síndrome ou um complexo de salvador. Isso acaba com relacionamentos, destrói relacionamentos. Eu já tive vários clientes, assim, o cliente traz essa necessidade de salvar o outro. E aí eu percebo o quanto aquilo foi danoso para o relacionamento. Aí a próxima etapa do trabalho é mostrar para ela o desequilíbrio, o desequilíbrio simbólico desses orixás dentro da alma dela. E aí depois o próximo passo, desde que a pessoa aceite, né? Quando ela entende, ela aceita isso, a gente vai fazendo o trabalho de ressignificação e de reprogramação para uma manifestação positiva desses orixás na mente, na alma. Agora eu vou falar do terceiro problema, tá? Então o primeiro problema é deficiência de auto-amor, normalmente ligado a uma problemática do orixá Oxum dentro da alma, cruzado inclusive com outros orixás, né? Aí eu falei também da necessidade de controle, então a necessidade de controlar o outro. Isso está muito relacionado normalmente a manifestações desequilibradas de Xangô e de Ogum dentro da alma, mas também pode ter o cruzamento de outros orixás que eu citei aqui, como Oxum, Oxalá, Obaluaê. E também Nanã, quando envolve questões ancestrais, e normalmente envolve. Mas eu vou falar de um terceiro problema também que aparece na maioria das pessoas que têm dificuldades no campo amoroso e afetivo, tá? Aproveitem essas chaves,